O Marcos com a sua equipe, cadê os irmãos da célula do Marcos? Eles fizeram um negócio lá na célula quarta-feira que eu fiquei louco, entusiasmado, que a unidade funciona. Suba aqui os irmãos. Nós vamos juntos aqui, depois nós vamos fazer com a igreja, tudo bom, pastor? Amém? Eu vou ensinar para a igreja antes, mas vou fazer com os irmãos logo após. Nós vamos fazer assim, ó, com os dois braços bem forte para frente, e nós vamos fazer assim: Jesus, 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 bem forte, 3 vezes. Depois de novo: Jesus, Jesus, Jesus. Depois nós vamos colocar a perna direita para frente e nós vamos fazer de novo: Jesus, Jesus, Jesus. Aleluia. Então vamos lá, irmãos. 1, 2 e Jesus, 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 Jesus. Agora vamos ficar de pé, igreja. Vamos ficar de pé, igreja, que nós vamos fazer agora. Toda a igreja junto, bem forte, bem forte. Depois eu vou explicar o que acontece. E agora nós vamos mudar um pouco e melhorando, né? Que nós fizemos. Nós vamos fazer Jesus, 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 Jesus. E depois nós vamos colocar a perna direita. E agora não vamos falar Jesus mais não. Nós vamos fazer assim, ó. Ok? Com as duas mãos, ó. Mas com força. E sabe o que vai acontecer? Durante o seu dia, se você acordar cansado, você vai fazer isso. Isso vai durar 3 horas. Aí você cansou de novo, você vai fazer de novo, mais 3 horas. Vai entrar numa reunião, você vai no banheiro, faz isso. Vai fazer uma prova, vai no banheiro, faz isso. Toda a igreja junto, vamos lá? 1, 2, 3, Jesus, 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 Jesus. Agora é comigo. Agora, irmãos, você percebeu? Você já foi, honestamente, talvez você nunca frequentou, você já foi no estádio da torcida organizada do Flamengo? Você arrepia, irmão. No Gremal. Veja bem, se no estádio eles fazem isso, por que nós não vamos fazer para Jesus, o Rei dos Reis, o Senhor do Senhor? É sério. Vamos lá. 1, 2, 3, agora! Jesus! 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 Aleluia! Aplauda o Senhor! Obrigado, irmãos! Aplauda, mais forte, mais forte! Oh. Amém! Você percebeu aí? Agora a igreja está unida. Aleluia! Domingo que vem tem mais. Preste atenção. O que aconteceu aqui nesse exato momento? Nós nos unimos por algo simples. Simples, simples. Agora, se esse espírito de unidade, de união, for cada vez mais fortalecido, cultivado no nosso meio, essa cidade vai ficar pequena, porque nós vamos conquistar ela em nome do Senhor Jesus. É no nome dele. Por isso que eu escolhi novamente falar de unidade, e usando esse texto do Antigo Testamento. E é um texto muito pertinente ao assunto, porque o Salmo está falando que Deus, isso é um fato. Lá em casa, quando os meus filhos conseguem se entender, eu fico, os meus filhos lá em casa brigam. Lá na sua casa briga também? Você que tem filho na sua casa, eles brigam? Quando eles brigam, para mim é comum.
Mas quando eles se entendem, falam: nossa, meu Deus. Quando eles param de brigar pelo pedaço de bife, eu falo: não. Nós estamos conseguindo carregar a cruz um para com o outro. Se isso acontece no nosso meio também, nós vamos conquistar essa cidade. E a Bíblia está dizendo aqui que Deus mesmo fica perplexo quando a sua igreja consegue viver em unidade. Por isso que o texto começa com uma exclamação: ó, quão bom, agradável, suave, maravilhoso a igreja do Senhor se unir e não brigar. Sério. E não ter disputa, e não ter porfias, e não ter demandas no nosso meio. É tão bom que hoje nós conseguimos você falar: nós conseguimos te colocar o ridículo. É ou não é? Mas o que isso fez? Mostrou que por Jesus nós somos dispostos até, se for preciso, passar ridículo. Se o alvo é para glorificar a Deus. Na verdade, o mundo lá fora se expõe ao ridículo por coisas supérfluas, fúteis e transitórias. Mas nós estamos pregando o evangelho eterno. A Bíblia fala que esse evangelho é eterno. Fala para o seu vizinho: você está pregando o evangelho eterno. É eterno, não tem início, não tem fim. Esse evangelho é o evangelho da graça. E as pessoas precisam conhecer esse evangelho. E se a igreja se unir, nós iremos alcançar este alvo. E o que eu quero falar para você nessa noite? De que eu quero ser abençoado. Quem quer ser abençoado por Deus? Pergunta ao seu vizinho: você quer ser abençoado? Se você quer ser abençoado, se você quer receber a bênção, a Bíblia está mostrando aqui nesse texto que a bênção tem um lugar específico. Eu quero ser abençoado, eu quero receber as bênçãos de Deus, mas para receber as bênçãos de Deus é preciso estar na posição certa, no lugar certo, no momento certo e debaixo da cobertura certa. E eu descobri que o lugar da bênção de Deus é a igreja. É sério. Fala assim para o seu vizinho: a bênção de Deus está na sua igreja. É sério. A bênção de Deus está na igreja, porque Deus decidiu habitar nela. Deus decidiu morar na igreja. Deus decidiu movimentar através da igreja. Deus decidiu curar através da igreja. Deus decidiu salvar através da igreja. E a prova de que a bênção de Deus está na igreja é você que está aqui, que foi salvo, transformado pela igreja do Senhor Jesus. A igreja é o lugar da bênção de Deus. Pode observar. O desviado sofre, ele fica louco para voltar, porque ele sabe que ele está fora do propósito. Pode observar, quando você encontra alguém, o seu amigo que estava na igreja, ele desviou, o que ele fala? Eu quero voltar. Porque ele sabe que aqui é o lugar dele, é o lugar onde ele é amado, onde ele é aceito, onde ele recebe o amor de Deus, a graça de Deus de forma incondicional. Aí ele volta para o mundo e ele sabe que a bênção de Deus não está lá. Pelo contrário, quando nós nos desgarramos do aprisco, o lobo quer nos devorar. Quando nós saímos do aprisco da igreja do Senhor, nós começamos a experimentar a maldição. É assim que funciona, porque nós começamos a envolver com o mundo e com o pecado. Tudo isso é maldição. E eu quero dizer algo para você. Eu creio no mover de Deus nesses dias aqui na cidade de Caldas Novas.
você está no lugar certo, na hora certa, para receber a bênção de Deus. Sabe por quê? Porque nós somos abençoados, para a glória de Deus. A igreja é abençoada, porque ela é a habitação de Deus, e Deus está aqui para abençoar a sua vida. Se você crê, diga amém. É sério. Aplauda o Senhor Jesus. É sério. Eu não consigo ficar longe da igreja. Tem gente que é louco. Já vi gente o seguinte, falar que busca a Deus sozinho na casa dele. Mentira, seu mentiroso. Não vou mais para a igreja, estou chateado, eu estou magoado com o pastor, com a pastora, com os líderes. Aí ele cria a religião dele, a religião do individualismo. Ele vai buscar Deus sozinho na casa dele. Não busca nunca, não ora, não tem comunhão. Na verdade é só uma pessoa magoada, chateada. Não tem como viver a vida cristã sozinho. E eu descobri um negócio importante. Fala para o seu vizinho: amizade é muito melhor do que ganhar dinheiro. Eu sei mais. E ter irmãos é melhor ainda. Tudo isso que está acontecendo foi irmãos que estão perto de mim, e a bênção vai chegando na minha vida, porque essa é a igreja do Senhor, o lugar da bênção. Quantos querem ser abençoados aqui? Fala para o seu vizinho: pensa 2 vezes antes de desviar, meu filho. Uai, é aqui o lugar da bênção, não tenho dúvida disso. Por isso que o Senhor está dizendo que é agradável, é suave. Tem 7 meses que eu estou procurando ser fitness. Aí eu cheguei aqui em Caldas Novas, o irmão já me levou para a churrascaria, mas eu comi carne até passar mal. Falei: meu Deus do céu, eu tenho que voltar ao meu padrão. Mas por que é bom na igreja? O Pablo, cadê o Pablo? O Pablo está contando dinheiro lá, né? Cheguei em Caldas Novas, o Pablo já me ligou: pastor, vem conhecer a minha rede e tal. Eu vou lá para conhecer a rede dele. Churrasco. Eu carne de novo, né? Igual eu falo goiano, carne. Bênção. Uma coisa é verdade, na igreja em si, fome você não vai passar. Fala para vocês: fome aqui você não passa, meu filho. Comunhão uma atrás da outra. Então é bênção. O lugar da bênção é a igreja do Senhor. E o que é a igreja? Pegue a sua Bíblia, abra por favor no livro de Mateus, capítulo 18, verso 20. Mateus 18, 20. Diz assim: porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali eu estou no meio. Como que a igreja acontece? Para a igreja acontecer é necessário ter quantas pessoas no mínimo? Quantas? Como é que você fala que busca Deus sozinho? Está aqui, ó. Para a igreja acontecer precisa no mínimo 2 ou mais. Já virou uma célula. E vou te dizer uma notícia melhor ainda: nem Deus é Deus sozinho. Deus é uma comunidade de 3 pessoas: Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. A pessoa que quer viver sozinho, ele vai sofrer. Obrigado, irmão. Melhorou, não melhorou? Igreja é bênção, está vendo? Ele percebeu que o negócio estava atrapalhando. Melhorou, irmãos? Ótimo. Então veja bem, você que está aqui nos visitando, eu sei que não é fácil a gente viver em unidade, em comunhão, porque nós temos as nossas diferenças. Às vezes nós machucamos uns aos outros, com palavras, com atitudes, mas o melhor lugar para se estar, ainda com todas as diferenças, com os pensamentos diferentes, é a igreja, porque Deus decidiu habitar no meio dela.
A igreja do Senhor. A igreja é o corpo de Cristo. E o texto aqui do Salmo que nós lemos, a Bíblia fala que o óleo que simboliza o poder de Deus cai aonde? Na cabeça. Quem que é o cabeça da igreja? Cristo. Mas o cabeça está onde? Se você vê uma cabeça sozinha no chão, como que você faz? Você assusta, não é? A cabeça fica onde, irmão? Porque uma cabeça fora do corpo é uma aberração. Então Cristo está onde? Na igreja. Nós somos o corpo de... Por isso que quando você resolve então sair da sua célula, da comunhão da igreja, você saiu então da cabeça. Não, pastor, não saí não, pastor. Cristo está comigo. Mas como que é isso? Seu cabeça está no corpo e você pega e desliga do corpo. Então você não está mais recebendo o comando da cabeça. A cabeça é Cristo, e só recebe o comando da cabeça quem está conectado, quem está vinculado no corpo. Por isso que eu não quero jamais desvincular do corpo de Cristo, porque eu quero receber a direção da cabeça sobre a minha vida, que é Cristo Jesus. Mas tem outro simbolismo aqui. Repita comigo: o lugar da bênção é na comunhão da igreja. Amém? Mas o outro lugar que o texto também fala que nós temos e recebemos bênção é no lugar de submissão. Fala para o seu vizinho: o lugar da bênção também é o lugar de submissão. É importante eu te falar isso, e está aqui o pastor Ricardo na minha frente. Alguém conhece o pastor Ricardo? Homem de Deus. Volta para o verso 2 na sua Bíblia, por gentileza. Diz assim: é como óleo precioso sobre a cabeça. A cabeça de quem? Qual o nome desse homem? Arão. Arão é um personagem bíblico e ele tem uma função específica. O que ele é? Sumo sacerdote. Fala para o seu vizinho: o óleo está sobre a cabeça do sacerdote. E o que o texto diz? Que é derramado o óleo na cabeça do sacerdote, desce para onde? Para aquilo que está em submissão à cabeça, e depois desce para a orla das suas vestes. Então veja bem, a bênção de Deus é ordenada para aquelas pessoas que são submissas. Eu vou falar agora um pouquinho para os garotos jovens. Só é realmente abençoado aqueles garotos, aquelas garotas submissas aos pais. É sério. Eu perdi amigos com 16 anos, 17 anos de idade, porque eram totalmente rebeldes e insubmissos aos pais. Eles perderam a bênção. E qual que é a promessa de Deus para o filho obediente que honra pai e mãe? Vai viver longos dias. Fala para o seu vizinho: quem submete ao pai e à mãe vai viver longos dias. É sério. Eu me lembro, eu tinha 14 anos de idade nessa época, e eu tinha um amigo que era filho único. Vou te contar essa história para você ver como é verdade isso. E esse garoto, o pai dele começou a ganhar dinheiro na época que existia, não sei se existe isso mais, funcionário da SUCAM, da saúde. Existe isso ainda? Eu sei que esse cara começou a ganhar muito dinheiro, e o filho dele com 15 anos, o pai dele deu um carro para ele. Eu falei: esse pai tá... Tem pai que não pensa, né? Deu um carro para ele, o cara tinha 15 anos, só que esse cara era rebelde. Nunca esqueço o nome dele, o Wellington. E a mãe dele frequentava a minha igreja na época, igreja cristã evangélica, foi onde eu converti. Eu estava saindo assim na porta, e estava a mãe dele conversando com ele, e ele xingando a mãe dele na minha frente. Eu fiquei muito nervoso. Eu sei que eu entrei na frente e falei: rapaz, como que você faz isso com a sua mãe? Aí ele xingou eu também, porque xingou a mãe dele.
Você acha que vai me respeitar? E também me xingou tal, eu falei, rapaz, não faz isso. Eu lembro como se fosse hoje. Você está desonrando a sua mãe, e isso pode trazer um prejuízo muito sério para a sua vida. Irmãos, passou uma semana, esse garoto saiu com o carro, aconteceu, e estava com mais 3, eles bateram o carro, só ele morreu, quebrou o pescoço. Os outros 3 aconteceram absolutamente nada. Eu fiquei depois pensando, falei, Deus, e fiquei imaginando, sério mesmo, Deus permitiu tudo isso para mostrar que realmente você não deve desonrar pai e mãe. Estou te falando honestamente. Alguns garotos entram no mundo das drogas. O pai não quer. Qual pai e mãe quer ver o filho nas drogas? Quer? Não. Aí ele desobedece porque ele não honra pai e mãe. Se um filho não honra pai e mãe, ele vai honrar a polícia? Não. E o que acontece? Entra em confronto com a polícia e morre novo. Por quê? Não submete à autoridade. A bênção está sobre aqueles que submetem à autoridade. Fala para o seu vizinho, a bênção está sobre aqueles que submetem à autoridade. Então, eu vou falar para o pastor Ricardo, que está aqui, já conversei com ele. É normal, né? O pastor Marcelo faleceu, e eu lembrei de mim também. Eu lembrei da história minha e do Marcelo, porque antes do Marcelo vir para cá, eu já falei para os irmãos, eu tinha me candidatado a vir. E porque o pastor Marcelo estava na minha frente, eu submeti, porque ele era mais experiente do que eu poderia ter embirrado para querer vir, dar trabalho, eu quero ir. Já viu o filho embirrar? É assim. Mas eu lembro que eu me submeti, e olha onde eu estou agora. Porque eu quero falar para você, Ricardo, eu sei que o pastor Ricardo colocou expectativa de ser o pastor aqui, é normal, porque se eu fosse auxiliar do pastor Marcelo, eu queria ser o pastor aqui no lugar dele. Você queria ou não queria? Normal. Aí eu conversando com o Ricardo, ele falou, não pastor, eu estou com o coração aberto para o Senhor, eu sei que é um arranjo de Deus, você está aqui, e eu vejo isso como alguém que entendeu a submissão. Por quê? Como o pastor Naor falou no dia aqui da posse, na verdade houve uma unanimidade no presbitério do Brasil, de todos os supervisores, de que eu viesse para cá. E eu sei que tinha um Ricardo aqui na frente, mas Deus quis me colocar aqui, amém? E o Ricardo, com o coração submisso, está aqui então submetendo a mim, e eu tenho certeza que Deus vai te colocar em lugar de honra, porque todos aqueles que submetem e honram os seus líderes, Deus também os levanta. Aplauda o Senhor Jesus, aplauda o pastor Ricardo. Quantos querem receber a bênção? Fala para o seu vizinho, submeta ao seu pai, à sua mãe, ao seu chefe de trabalho, submeta ao seu líder, aqueles que Deus coloca sobre você. Esse é o segredo. Então veja bem, se eu submeto, o que vai respingar em mim? O óleo. O óleo é símbolo de poder. Fala para o seu vizinho, o óleo é símbolo do poder de Deus. Todos aqueles que se submetem irão receber o poder de Deus em suas vidas. Outra ilustração também, símbolo, é que o óleo é símbolo do Espírito Santo. Eu estava lendo esse texto e alguns comentaristas falaram algo interessante. Eu ia fazer isso, mas talvez eu faça em uma próxima pregação. Mas os irmãos que têm muita barba, o meu sonho é ter barba, não nasce nada na minha cara. Eu sou liso. Alguns, eu lembro, é sério, há muito tempo eu só usava calça, porque minhas pernas eram lisas, e o povo falava que eu depilava. Eu falei, não faço isso não. Não tem cabelo em lugar nenhum, só na cabeça, graças a Deus. Melhor do que alguns aqui. Estou brincando, irmãos.
Brincadeira, brincadeira. Irmãos, presta atenção. Escuta aqui. Arão é o sumo sacerdote. E ele era barbudo. Sabe por que eles colocavam óleo? Eles estavam falando, porque a barba vai ficando ressecada e coloca o óleo para ficar mais macio, para parar de coçar. Você sabe quando a barba está irritando? E outro símbolo da barba é nós, os irmãos. Esse cabelo na barba é como se fosse a igreja. Quando ela começa a coçar, tem que colocar óleo. Quando os irmãos começam a coçar um no outro, brigar um com o outro, a gente tem que derramar óleo. O óleo é o Espírito Santo, porque o crente cheio do Espírito Santo não briga. É sério? Fala para o seu crente cheio do Espírito Santo. O máximo que ele faz é brigar em língua estranha, já viu? Eu já fui em algumas igrejas que as irmãs brigaram em língua estranha uma com a outra. Enquanto tiver assim, está ótimo. Não pode ter outras coisas. Então veja bem, o óleo, sabe quando você vai abrir a porta, está rangendo? O que a gente faz? Então, às vezes, o seu relacionamento com o seu irmão, com o seu líder, seu discipulador, está desgastado, está rangendo. Sabe o que você tem que fazer? Colocar óleo. Enche do Espírito Santo. Vai se enchendo do Espírito Santo, que logo você vai chegar no irmão, vai olhar para ele, você vai chorar e vai falar: eu te amo, meu irmão, me perdoa por aquele dia. Mas enquanto você não estiver cheio do óleo, vai ter confusão. Mas se você encher do óleo, não vai ter confusão no seu relacionamento. É assim que acontece lá em casa. De vez em quando eu mais a minha mulher entra em atrito, sabe? E sabe o que eu faço? Eu oro. É sério. Eu começo a orar. Eu falo para ela: vai orar também. Daqui 10 minutos ela fala: me perdoa, amor. Eu falo: não, você não fez nada. Já esqueci faz é tempo. Aí você sabe, depois que perdoa aí, é só língua estranha. Aplauda o Senhor. Só língua estranha. É maravilhoso. Eu quero estar na bênção. Quantos querem estar na bênção? É na comunhão, na submissão. E terceiro, sobre a cobertura espiritual. O que é cobertura espiritual? O símbolo aí é o Monte Hermon. Segundo os estudiosos, esse monte tem mais de 2.800 metros de altura. É um pico alto. E em volta dele tem outros montes, uma região chamada Sião. E esse Monte Hermon, ele neva, é o orvalho. Por isso que a Bíblia está dizendo, é como o orvalho no Monte Hermon. Qual que é o poder desse orvalho? Eu gosto demais dessa frase: ali ordena o Senhor a sua bênção e vida. Ei, escuta o que eu vou te dizer. O único lugar que tem vida é a igreja. O único lugar que tem vida é o Monte Hermon. O Monte Hermon é símbolo da igreja. É o lugar mais alto, por quê? É o lugar onde a bênção de Deus desce. E quem está na igreja, o orvalho, então desce para os outros montes de Sião, e eles ficam verdes. Aonde estava seco, começa então a ser irrigado por água do orvalho do Monte Hermon. E todos que estão em volta do Monte Hermon são abençoados por causa do Monte Hermon. Sabe por que eu sou abençoado? Não é porque eu sou bom, não é porque, igual a irmã falou, que pastor colorido. Eu estou colorido hoje, irmão? Não, pode falar. Aleluia. Parecendo um arco-íris. Aleluia. Então presta atenção. Ela falou: não, eu gostei de ser pastor, sou pastor colorido. Amém.
Glória a Deus. Olha aqui para mim. O Monte Hermon é símbolo da igreja. A bênção está na igreja. Se você quer ser abençoado, você precisa de cobertura espiritual. Quantos irmãos estão sofrendo porque não tem cobertura espiritual? Você não tem mais aquele que ora com você, você não tem mais aqueles irmãos que estão intercedendo por você, porque você deixou a cobertura espiritual. Deixando a cobertura espiritual, você se torna uma presa fácil para o diabo te pegar. Vou fazer uma ilustração para você entender. Eu quero rapidamente 4 irmãos aqui em cima. 5 irmãos. Vem, mão forte. Isso. Fica aqui. Faz um círculo agora. Pega nas mãos, Vem cá, brother, você de verde. Você também está colorido. Entra no meio você. Entra no meio. Irmãos, isso aqui é a célula. Esse jovem que está aqui no meio está protegido para a célula. E eu sou o capeta colorido. E eu vou atacar ele. E aí vocês vão fazer. Rapaz, esse servo aqui é muito grande para eu combater ele. Então veja bem. Olha o que acontece. Quando você está debaixo de cobertura espiritual, você vai ter proteção. Protegido, o diabo vai até tentar, mas acho que ele não vai conseguir. Rapaz, peraí. Ai, o irmão levou a sério. Ai, obrigado, irmãos. Aplauda mais o Senhor. Você está protegido. Não, irmão, estou brincando. Você está protegido pelos irmãos. Eu sei que todo líder aqui é igual a parábola do bom pastor. Todo líder que está aqui me ouvindo, quando falta uma ovelha, o que você faz? Tenho certeza que você vai atrás dela, igual o bom pastor fez. Vai atrás dela para resgatar. Deixa eu dizer algo. Tem muito visitante aqui. Eu amei isso. Você está no lugar certo, na hora certa, no momento certo. Deus trouxe você aqui hoje para te abençoar. E continue vindo e vai para uma célula, porque é o lugar da bênção de Deus. Traga a sua família, traga o seu cachorro e papagaio. Vai ser tudo abençoado, porque a igreja é o lugar da bênção de Deus. A igreja é o Monte Hermon, o orvalho da presença de Deus é derramado no nosso discipulado, porque Deus habita na igreja. Aplauda o Senhor Jesus. Deus habita na igreja. Eu não consigo viver longe dos irmãos. O Marcos já fez uma comunhão comigo, o Pablo. Eu quero fazer comunhão com os jovens. Desculpe, eu não tive como jogar bola com você ainda, mas eu vou ter tempo para te ensinar. Calma, porque a vida, o tempo é curto, é muita coisa para fazer. É muita coisa para fazer. Fique de pé onde você está. Cadê a equipe de louvor, por gentileza? Repita assim comigo: o lugar da bênção é na comunhão, é na submissão e na cobertura espiritual. Aplauda o Senhor.
Nós vamos encerrar novamente como nós fizemos no culto passado, porque eu amo música de comunhão. Domingo que vem eu vou ensinar outra. Essa aqui é antiga, alguns irmãos já conhecem. Faça grupo de 4, 5 pessoas, ninguém sozinho, por gentileza. Bate aí o tom. Libera aqui, Alan. Não quero viver para mim mesmo. Eu quero servir e o amar, compartilhar e dividir tudo que tenho com você. O meu amor